Câmara Campinas. Quero dar boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes, agradecer muito a presença de quem se dispôs a estar aqui nessa tarde de quinta-feira para a gente discutir um pouquinho. Aquela que é, na minha avaliação, uma das peças legislativas mais importantes que o Legislativo Municipal tem para aprovar, dentre as suas várias atribuições, que é o plano diretor, né? A gente aqui, várias das caras que eu estou vendo aqui, são pessoas com as quais a gente já trava um debate, um diálogo há vários anos, né? Porque foi criado há acho que uns 3 anos ou até 4 anos atrás já o Fórum Municipal pelo Plano Diretor Participativo, né? E o Fórum do Plano Diretor Participativo tem sido um importante, vamos dizer, uma importante mobilização que tem conseguido qualificar de forma bastante significativa uma discussão que, de outra forma, seria travada fundamentalmente entre a prefeitura e setores do mercado, ou, no máximo, setores que tivessem dentro de um campo de interesses aí, enfim, paroquialmente determinado aí por vereadores da base ou por, né, setores que não necessariamente estejam vinculados a uma ideia de um jeito como a gente quer que Campinas seja, né? Um desenho para a nossa cidade, para o seu desenvolvimento, para o seu futuro. E, nesse sentido, eu confesso que eu estou até com uma certa angústia aí, porque após todas essas mobilizações, o plano diretor vai ser votado, né, nas próximas semanas. Aí eu imagino que provavelmente na primeira semana de dezembro deve ser a votação, pelo menos a primeira votação do plano diretor, não deve passar muito disso, né? Eu não lembro a data da última audiência, alguém lembra quando é que está? 2 de dezembro, né? É isso. Então, passou dia 2 de dezembro, o projeto já pode ser votado, e eu não duvido muito que um projeto como esse venha a ser votado de forma bastante célere pela prefeitura, né? Uma vez resolvidos os embrólios todos, a votação se dará de forma muito rápida. Então, acho que a hora para a gente poder fazer as nossas contribuições finais é agora. E a gente sabe que o espaço da audiência pública é um espaço bastante restrito, bastante limitado, tanto por existir uma gama mais ampla de atores que desejam intervir, quanto pela ocorrência desses momentos num formato que é um formato bastante engessado, né? Obrigado. A gente sabe que, como o intuito e o interesse da base do governo aqui é de aprovar o projeto nos termos que o governo o apresenta, essa ideia de que esse momento aqui da Câmara vai poder ser um momento para enriquecer e qualificar o projeto é uma ideia que não é exatamente um consenso, nem uma prática desse espaço. Então, a gente decidiu, a gente não, na verdade, né, um pleito do fórum junto com o Rogério, e a gente aqui achou que era pertinente a gente abrir um espaço formal aqui da casa, com gravação, transmissão e tudo, para que as entidades, os grupos, as lideranças que têm construído uma outra narrativa para um outro projeto para esse plano diretor, possam, de forma um pouco mais consistente, apresentar, pelo menos em linhas gerais, o que é que se deseja, quais são os principais pontos que a gente avalia que precisam ser questionados, debatidos e mudados no projeto que foi apresentado, né? Isso vai certamente alimentar não só os vereadores que são independentes ou de oposição e que provavelmente vão acolher algumas dessas propostas com bastante entusiasmo, mas também isso provoca algumas fraturas aí dentro dos espaços em que parece haver consenso, quando na verdade não há. A gente sabe que não há consenso, mesmo dentro da base de governo há sempre divergências e algumas frações que podem ser importantes na perspectiva da gente ter um projeto um pouco melhor, né? Então, até a hora que o projeto tenha sido votado, a gente acha que ainda dá para caminhar no sentido de melhorá-lo. Eu vou convidar então aqui, né, o José Furtado, que é coordenador do Campinas que Queremos e que é partícipe importante aí do Fórum pelo Plano Diretor Participativo, para ele fazer uma fala breve inicial, e em seguida a gente vai abrir com um pouco mais de flexibilidade para as outras entidades que estão aqui presentes, as outras pessoas. Eu vou nomear algumas das pessoas que estão aqui, tá? Com as suas entidades. Então, quero agradecer muito ao Pedro Pinheiro dos Santos, que é da Associação de Moradores do Jardim Itaú, que está aqui. Está aqui, né? Cadê? Aqui.
A Maria do Carmo de Souza, né, a Carmen, quem conhece ela como Maria do Carmo, acho que nem a família dela lembra que ela chama Maria do Carmo, é a Carmen, que é a líder lá do Menino Chorão. A Salete Aquino, que é do Sonha Barão, e da Iniciativa das Religiões Unidas, a URI. Estamos aí celebrando ontem a aprovação, né, do Conselho de Cultura de Paz. A Eleonora Setz, que é do Fórum pelo Plano Diretor Participativo. A Cláudia Oliveira, do Minha Campinas. O Luca Lopes, do Fórum pelo Desenvolvimento Rural. O Joelton Alves, da Comunidade Amigos da Paz, aqui sim. A Carol Campos, do Fórum pelo Desenvolvimento Rural também. E o Marcelo Nicida, do Minha Campinas. Então, quero agradecer vocês aqui e aí já passo a palavra para o Furtado. Só dar um clique antes aí para ele ficar vermelhinho. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, antes de mais nada, ao Pedro, né, por essa oportunidade da gente estar aqui no ambiente da Casa do Povo, discutindo o plano diretor, né? Não é a primeira oportunidade, né? O Pedro já nos convidou em outras oportunidades e essa agora, nesse momento que o plano está sendo trabalhado dentro da Câmara, é importantíssimo e a gente precisa juntar esforços para agora fazer um trabalho junto a todos os vereadores. Eu vou fazer um breve relato do que se passou nesses 3 anos, né, de fórum pelo Plano Diretor Participativo e depois a gente abre para todo mundo ter oportunidade de falar. Nós começamos em dezembro, outubro de 2014 a discutir, né, o Plano Diretor, depois que a OAB, que iniciou essas discussões, abandonou-as. E nós ficamos sem diálogo na sociedade e decidimos, então, um grupo de entidades e pessoas físicas formar esse fórum para abrir a discussão do plano diretor. Fizemos várias reuniões locais, reuniões temáticas, participamos de todas as discussões da Prefeitura, que a Prefeitura abriu. Apresentamos diversos ofícios com proposições, né, explícitas ao encaminhamento, tanto ao encaminhamento que estava sendo dado, ainda sob o comando do secretário Pulpo, quanto ao encaminhamento posterior, mais recente, com o secretário Santoro. Tivemos bastante dificuldade de dialogar com a Prefeitura. Inicialmente não fomos reconhecidos, mas para frente tivemos uma facilidade de diálogo, mas em 2016, o ano da eleição, a Prefeitura se afastou do encaminhamento do plano diretor, né? A Prefeitura simplesmente abandonou o plano diretor em 2016, em função do momento pré-eleitoral, e acabou que não houve muito diálogo, né? Pelo contrário, né? Nós fazíamos ofícios chamando a Prefeitura a fazer as audiências, enfim, abrir a discussão, porque o prazo era até o final de 2016. No final, chegando após as eleições, após outubro, a Prefeitura resolveu que ia aprovar o plano diretor, encaminhar o plano diretor para a Câmara até o final do ano passado. E isso foi nós tomamos isso como um absurdo, porque nada estava definido, o plano estava completamente em aberto, né? E nós aí abrimos, então, uma luta para a postergação do encaminhamento do plano diretor. E fomos, de certa maneira, vitoriosos ao Ministério Público acolher essa demanda, fazer um acordo com o prefeito, postergando o encaminhamento para julho passado. Ocorre que, imediatamente após esse acordo, que foi em final de novembro,
houve uma troca do secretário, né, o secretário de Planejamento, e assumiu, então, um interino durante dezembro, e no dia 1º de janeiro assumiu o secretário Santoro, que só veio a iniciar, dar início realmente ao processo de reuniões e de encaminhamento do plano em fevereiro de 2017. Né? Então, a partir de fevereiro, março, abril, maio, junho, tínhamos 5 a 6 meses para fazer todo o processo, respeitando o acordo que havia sido feito entre o prefeito e o Ministério Público. Nesse momento, nós nos manifestamos sobre a inconveniência de atender a esse prazo, que era exíguo, mas não nos foi dado ouvidos, o processo foi encaminhado, e, mais recentemente, houve toda essa discussão em torno de posterga mais, não posterga, o Ministério Público e o CMDU, né, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que deveria fazer um parecer sobre o plano diretor antes dele ser encaminhado para a Câmara, o CMDU foi ignorado pelo Executivo e, ilegalmente, esse projeto foi encaminhado para a Câmara sem o parecer do CMDU. Aí houve um acordão entre o CMDU, o presidente da Câmara e o secretário Santoro, que reputamos seja um acordão ilegal, porque a lei orgânica do município reza no seu artigo 174 que o CMDU deveria fazer o parecer antes do encaminhamento para a Câmara, então não há acordo fora da lei, é um acordo ilegal. E vai ser questionado na Justiça no momento oportuno. Bom, essa é a situação. Sobre o conteúdo do plano, né? Há várias críticas, que eu vou resumir algumas apenas, e a gente abre para ouvir a amplidão dessas coisas. Né? Nós participamos, aliás, antes disso, eu queria lembrar da participação importante, né, de várias entidades e pessoas, né, que se dedicaram esse tempo durante esses anos, né, e mais recentemente. Então, também ações bastante importantes. Né? A Tereza, do Resgate Cambuí, né, que vem se dedicando bastante nos fóruns, todos nos conselhos. As gravações que a Tereza faz são de suma importância, né, para o histórico da cidade, né, não apenas do plano diretor. O Minha Campinas, né, vem se dedicando, participando dos conselhos também, no Concidade. A Cláudia teve a oportunidade de ser presidente da comissão, né, dentro do Concidade, Comissão de Participação Social. Né. O fórum qual é o nome completo dele? O Fórum Cidadão pelo Desenvolvimento Rural, exato, que participou bastante, né, questionando toda essa macrozona de desenvolvimento ordenado. Não sei se eu estou esquecendo outros, mas, enfim, esses estão representados aqui, foram bastante importantes, né, nessas discussões. Mas, voltando, então, às temáticas, essa questão da área rural, que é criticíssima, né? A macrozona de desenvolvimento ordenado, que só para relembrar, né, o histórico, até dezembro de 2016, não existia macrozona de desenvolvimento ordenado. Todo o trabalho nos 2 anos anteriores que foi feito junto à sociedade, com a participação que houve, boa ou ruim, enfim, ela não estava encaminhada na direção de aumento de perímetro urbano ou desse nome, né, que é apenas uma fuga da realidade, né, uma tentativa de enganar
a população, no sentido de que não vai haver aumento de perímetro urbano. E, no entanto, a partir de janeiro, quer dizer, na realidade, a partir de fevereiro, quando o secretário Santoro assumiu o comando, né, da execução do plano diretor, da elaboração do plano, surgiu essa ideia de macrozona de desenvolvimento ordenado, que tinha um outro nome inicialmente, era macrozona de expansão com desenvolvimento, né, ordenado, era MEDO, né, macrozona de expansão, desenvolvimento ordenado. E aí, talvez até por causa dessa sigla, foi mudado para macrozona do desenvolvimento ordenado. A gente vai ter oportunidade de falar mais dela. A questão da mobilidade urbana, né, que é criticíssima, a gente não tem um plano de mobilidade urbano ainda, e dentro do plano diretor tem uma série de... foi incluído não apenas algumas diretrizes, digamos assim, para a mobilidade, mas um plano viário, né? Então, nós estamos frente a um absurdo jurídico, enfim, legislativo, que o plano diretor, que é a lei maior, digamos assim, abaixo apenas da lei orgânica do município, ela contém o plano viário. E nós não temos um plano viário. Então, quando se construir um plano de mobilidade e um plano viário, ele vai estar subalterno ao plano diretor, onde o plano viário já foi incluído. É um absurdo. Esse artigo, os artigos que compõem, tem uma lista de 20 páginas de viário, né, que é absolutamente fora de qualquer pensamento razoável de organizar a legislação do município. E outro assunto que é de suma importância é a questão, né, nós tivemos agora, nesse fim de semana, né, uma crise de chuvas, de novo, a estação de chuvas está começando, e não temos o plano de drenagem, não é, Tereza? Isso, depois você fala aqui que vai sair a gravação, mas o plano de drenagem da cidade nunca foi levado a sério, nunca foi desenvolvido. O secretário Paulela esteve na televisão outro dia dizendo que já tem um plano e está apenas esperando, lutando por 300 milhões do governo federal para resolver o problema da cidade. Só isso. E isso vem depois do BRT. Então é isso, eu não sei se... Quer dizer, a gente tem muito mais coisa para falar, mas eu acho que vale muito mais a pena vocês também se colocarem. Obrigado e bom trabalho para todos. Bem, muito obrigado, Furtado, então, por... Acho que é interessante porque você falou que tem muita coisa, mas, na verdade, você apresenta aqui alguns eixos que talvez são os mais estratégicos, né? E que pensar nisso aqui talvez já seja o suficiente para a gente começar a desenhar emendas e caminhar no sentido de melhorar o plano. Sem dúvida. Nesse sentido, falta habitação, né? A questão habitacional na cidade é crítica. E, bom, o meio ambiente está meio que incluído na questão da macrozona. Ok. Bem, o que a gente faz agora, então, pessoal? Nós temos um microfone ali. Nós vamos abrir aqui, ó, embaixo da tela aqui. Quem for se colocar, peço que venha, pega o microfone, se apresenta, fala de que entidade é, e aí as pessoas têm um tempo razoavelmente livre aí, não extrapolando os limites aí do razoável, para colocarem um pouquinho das questões que a gente acha que são importantes que possam ser incluídas, ok? Então, o microfone está em aberto, por favor. O Furtado pode ficar aqui mesmo, que aí a gente vai coordenando isso aqui depois, ok? Quem que vai começar, fica à vontade. Sim. Tá. Meu nome é Luca, eu faço doutorado na Unicamp
participo do Fórum pelo Desenvolvimento Rural de Campinas. A gente vem acompanhando há muito tempo o trabalho do Fórum Participativo, né? Principalmente aí no começo desse ano, primeiro semestre, a gente participou de muitas reuniões, audiências. Não pensei nada em específico para dizer aqui para vocês, mas talvez um pouco de como que a gente constituiu esse fórum, né? Ele surgiu a partir das discussões da Semana de Agricultura Orgânica aqui de Campinas, que por sinal também não aconteceu esse ano, né? Deixou de acontecer. E aí a gente viu que existia uma grande lacuna em se discutir áreas rurais no plano diretor. Existia um grande debate sobre a expansão do perímetro, né? Que é um debate que atinge a muitas entidades de meio ambiente e sociedade civil como um todo, e a gente se propôs a pensar, então, se a gente também é contra esse perímetro, né? O que fazer para segurá-lo, né? Como manter o produtor, o morador rural no campo, como fazer esse congelamento do perímetro uma política pública factível, né? Então a gente se reuniu algumas vezes, também se reuniu no fórum, e a gente elaborou 7 propostas, vou falar bem rápido. Primeiro, a não expansão do perímetro, o regramento do uso do solo, um tratamento adequado das infraestruturas rurais, a criação de uma Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, a recomposição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que foi desativado logo no começo do ano passado e não participou em nenhum momento das discussões do plano diretor, né? Que é, inclusive, uma das atribuições legais do Conselho, participar das discussões do plano diretor. Também a elaboração de um plano de desenvolvimento rural para cada 4 anos. E, por fim, a criação de um Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural que pudesse fomentar e financiar essa política, né? Bom, a gente também escreveu uma carta aberta, escrevemos as propostas, protocolamos aqui na Prefeitura, protocolamos no Ministério Público também. Participamos de muitas audiências, chamamos também reuniões próprias, e agora a gente está aqui na Câmara esperando, né, quais são as próximas saídas factíveis, né, porque esse plano diretor foi completamente atropelado. Eu acho que quem acompanhou qualquer audiência pública viu que não existia nenhuma abertura para diálogo, não existiam respostas, né, as falas da sociedade, do cidadão, elas ficavam vazias, né? O secretário e nem a equipe técnica se dispunham a responder ou respondiam seletivamente, né? E mesmo também os documentos protocolados e todos esses processos que foram levados por meios oficiais também não tiveram respostas. E a gente está aqui agora também debatendo uma posição que eu acho talvez mais pessoal, minha mesmo, a questão de como manter a área rural de uma forma factível através de políticas públicas eu acho muito importante, mas essa macrozona de medo, né, macrozona de desenvolvimento ordenado, né, eu acho que ela é um ponto nevrálgico, assim, no sentido de que sem ela, com ela a gente esquece completamente de todas as outras propostas, né? Então, ela seria, assim como que o primeiro item, né, de maior relevância a ser barrado dentro do escopo do fórum que a gente discute, né? Lógico, tem as questões de mobilidade, habitação, que são extremamente importantes, mas essa macrozona ela vai significar, né, na prática, o fim das áreas rurais de Campinas, Campinas que já tem um vazio urbano gigantesco, né? Aí 27% do perímetro urbano é vazio, né? E também, quando se fala de política de desenvolvimento rural, a gente não tem absolutamente nada. Mas acho que, só para tentar introduzir um pouco essa fala e a gente continuar o debate, eu ficaria por aqui e a gente vai continuar conversando, talvez aprofundando um pouco mais esses temas. É isso. Obrigado. Obrigadão, Luca. Bem, segue aberto aqui para a gente poder colocar. Vamos lá, é só o Luca que tem para contribuir aqui ou tem mais alguém que vai se colocar? Tereza, cadê Tereza?
Oi, Tereza, do Movimento Resgate Cambuí. Filmadora, né? Hoje eu não trouxe a filmadora, eu achei que estava filmando aqui. Está filmando? Ah, então beleza. Que outro dia eu trouxe, aí não precisou na última audiência. Hoje saiu uma notícia interessante, que assim parece que tem alguma ligação, mas daí cada um é que vai falar se tem ou não. A Coab passou pelo CMDU um tempo atrás, que nós estamos lá, né, Furtado? Para fazer aquele PPP, junto com empresas. Hoje, tem uma matéria no jornal que o Estado está fazendo algum plano também estadual de habitação e que Campinas está junto. Não tem nada a ver, né? Eu que sou maluca. Tá bom. Não é um combinado que vai andando. Então tá. Isso é só uma parte, só para a gente ficar esperto. Eu queria falar da drenagem, que a gente tem um vídeo no YouTube que está lá. Campinas não tem plano diretor de drenagem. É um negócio, se não me engano, que teve de licenciamento ambiental em 2013. E quem fala sobre isso é a Thelma, que ela é dessa parte da Secretaria de Infraestrutura, se não me engano, que faz essa parte de drenagem. E ela fala que não tem nada. E aqui, que eu trouxe até para apresentar hoje aí, foi essa audiência pública aqui, 30/7/2013. Proposta do Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi da onde saiu esse filminho que eu falei. Aí tem uma fala boa aqui. Conclusão. É da prefeitura isso aqui, tá? Avaliação dos serviços. O crescimento desordenado, somados a um sistema de drenagem obsoleto, que não mais atende às necessidades atuais, devido ao aumento das áreas impermeabilizadas, vem gerando diversos transtornos para a população campineira, como enchentes, inundações e alagamentos. Considerando-se esse cenário, segue descrito a seguir os principais problemas e deficiências dos sistemas de drenagem urbano que precisam ser sanados. E aí tem... Quer que eu leia todos? Não? Quer que leia todos? Então, vamos lá. Pontos críticos sujeitos a alagamentos, 1. 2. Pontos críticos sujeitos a enchentes e inundações. 3. Rede de monitoramento hidrológico. 4. Plano diretor de drenagem urbana. 5. Controle de erosões e assoreamentos. 6. Prevenção e controle de ocupações de planícies de inundações. 7. Carência de recursos humanos e econômicos. Então, assim, o que foi feito de lá para cá? Nada. Aí você pega uma cidade que quer fazer essa mudança aí desse zoneamento, baseado no 42B. Aliás, eu estou juntando bastante material para mandar para o promotor, provando que o 42B não vai seguir as regras, porque nada segue as regras. Um dos exemplos é o Parklet. Nós temos uma tranqueira daquela no meio da Coronel Quirino, que nem Parklet não é. Se fosse Parklet, ele já estaria ilegal. Ele nem Parklet não é. Já tem uma ação no Ministério Público pedindo a demolição daquilo, inclusive sem danificar os paralelepípedos históricos do Cambuí. Então, assim, uma cidade que não consegue fiscalizar e controlar uma coisa igual a um Parklet, vai fiscalizar e controlar o quê? Nada. Então, é melhor fechar para balanço. Obrigada. Fecha para balanço. Para o trem que eu quero descer. Pode. Boa tarde, eu sou Cláudia, sou da minha Campinas e conselheira também no Concidade, Conselho da Cidade. Eu queria deixar registrado aqui a participação do Concidade nesse processo.
Em 2016, quando houve o adiamento do plano diretor por falta de participação social, foi designado que o Conselho da Cidade fosse o órgão que fosse o responsável em acompanhar tanto o processo de participação como o processo de construção mesmo do plano diretor da cidade, para que fosse realmente um projeto de lei que fosse um pacto, né, entre a prefeitura e a sociedade. Como conselheira do Concidade, eu queria deixar registrado que a gente vem tendo um desafio grande, que é fazer com que o Concidade fosse respeitado durante esse processo todo. A gente conseguiu minimamente, no começo do ano, através de uma comissão, que é a Comissão de Participação Social, aprovar uma metodologia de participação, que foi o que garantiu aí, minimamente algumas reuniões nas APGs e alguns seminários e audiências públicas muito timidamente. Durante esse processo de aprovação dessa metodologia de participação, a gente conseguiu passar uma parte, porém, uma parte importante que foi discutida e não foi levada em consideração, seria alguma instância de deliberação para o plano diretor estratégico, que é o que a gente vê hoje. A gente vê um processo participativo, onde as pessoas falam, todas as participações revelam que a maioria da população que tem participado é contra um dos pontos mais conflitantes, que é a expansão do perímetro urbano. No entanto, a prefeitura não abre esse canal para o diálogo ou para rever esse posicionamento que vem sido muito político, né, desde a presença do novo secretário. E aí o que acontece hoje é que o Concidade, durante o processo, por muito conflito em relação exclusivamente à macrozona de desenvolvimento ordenado, por não haver concordância, houve um esvaziamento do Conselho. A gente não tem reuniões no Concidade desde junho de 2016, quer dizer, um processo importante, 2017, um processo importante, onde a gente deveria ali estar debatendo sobre o plano diretor, ou mesmo ouvindo os conselheiros. A gente não foi ouvido na parte final, que foi a conclusão. Ele só foi encaminhado ao CMDU, e mesmo assim com os problemas que já foram citados aqui, de não esperar o parecer. E o Concidade não houve mais reuniões. As comissões que foram criadas, né, para acompanhar e estudar o plano, elas foram desinstituídas, não existem mais, pelo próprio presidente do conselho, que também é o atual secretário, né, do Concidade. Então, hoje não existe mais as comissões que foram criadas, não está havendo reuniões do conselho, e foi um acordo firmado, né, entre a prefeitura, Ministério Público e sociedade, que seria um conselho que iria acompanhar. Então, a gente vê uma fragilidade muito grande nesse processo de participação social e como que vai ser também esse acompanhamento futuro, né, do plano diretor estratégico, já que eles estão colocando atualmente tudo a ser feito posteriormente via leis de estudo específico, via decretos, tudo vai ser discutido posteriormente. Quem que vai ser esse órgão que vai acompanhar, se mesmo no processo de participação, com tanta pressão, com tanto acompanhamento da sociedade, a gente já não conseguiu garantir, quem garante que isso vai acontecer posteriormente, aí, ao longo dos próximos 10 anos. Eu acho que essa é a minha contribuição e obrigada pela oportunidade de falar. E aí, pessoal? Alguém mais? Marcelo? Boa tarde, eu sou Marcelo da Minha Campinas, também junto com a Cláudia. Para puxar um gancho do que a Tereza falou, de que como a prefeitura vai fiscalizar isso, hoje de manhã eu sou morador do bairro Mansão em Santo Antônio. Hoje eu estive lá porque os moradores estavam revoltados porque o pessoal do Parque das Flores está se fechando, está se feudalizando ali, e só tem uma entrada e uma saída lá. E aí o resto do bairro, que cresceu muito nos últimos 10 anos, com um monte de prédio, com supermercado, com shopping, tem 2 universidades grandes do lado, que são caminho, a prefeitura não consegue nem olhar para isso. Como é que vai olhar para o perímetro urbano inteiro, com uma diretriz dessa, com uma macrozona dessa? Então, só para puxar o gancho da Tereza. E também fazendo um complemento ao Furtado, ele falou que até 2016, até o fim de 2016, a gente não sabia da macrozona, né? Só que eu acho que a gente não sabia da macrozona até 26 de abril, março ou abril, se eu não me engano, que foi uma reunião que o Fórum do Plano Diretor Participativo
puxou, provocou com o secretário de planejamento, porque a gente estava com poucas informações, porque até então a gente não tinha uma minuta que devia ter saído há muito tempo, há meses, antes do fim do ano de 2016, para a gente conseguir minimamente trabalhar em cima, criticar e participar verdadeiramente. Não tinha uma minuta. A gente tinha um caderno de subsídios, que é um estudo e não a lei. Então, nessa reunião, foi a primeira vez que o secretário falou, mencionou, porque a gente provocou muito, porque a gente falou muito, encheu o saco dele. Ele mencionou que haveria uma quarta macrozona que ele mesmo não sabia explicar. Então, se eu não me engano, foi 2 dias depois que saiu a minuta, a gente viu essa macrozona que saiu do nada. Foi aí que a gente, enquanto Minha Campinas, a gente entrou com uma mobilização. A gente quer que cada vez mais os campineiros e campineiras participem das decisões políticas da cidade, e a gente faz isso através de formações políticas e campanhas de mobilização. E esse assunto que é tão vital para a cidade inteira, que vai afetar tanta gente por tanto tempo, as pessoas precisavam participar mais. Então, a gente tentou fazer essa campanha com uma petição online para as pessoas assinarem contra essa macrozona. Que já mencionaram vários argumentos, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. Mas foram mais de 2.000 assinaturas, hoje já está com quase 3.000. E para ter uma noção, que eu acho que é importante resgatar também, o processo participativo de 2014 e 2016, que, na verdade, começou com um estudo da Lei de Uso e Ocupação do Solo antes do plano diretor, é bom lembrar isso. Então, ele já começou inverso esse processo, e já com vários problemas já de participação, tanto é que chegou no ponto de um acordo entre o MP e a Prefeitura. Me perdi. É isso mesmo. Então, a gente fez o abaixo-assinado, a gente entregou quase 3.000 assinaturas na mão do secretário, antes que ele enviasse a proposta, antes que se fechasse oficialmente a participação popular no processo participativo que o Concidade tentou, alguns membros do Concidade tentaram colocar, quanto mais participativo possível. E, infelizmente, a gente teve uma demonstração de total desrespeito à participação popular por parte do secretário Santoro e por parte do prefeito Jonas Donizete, que foi a público, na imprensa, declarar que é um grupo mínimo de pessoas que estavam com propostas ideológicas, partidárias, que fossem partidárias. O prefeito não tem o direito de rechaçar a participação popular dessa maneira. E, falando nesse processo participativo, é importante também ressaltar, a gente também mobilizou essa base de pessoas que estavam interessadas no plano diretor a entrarem no site da prefeitura e darem a opinião dela sobre a macrozona, e 92% das contribuições sobre a macrozona foram pedindo para que essa macrozona não fosse colocada no plano diretor. Novamente, a gente teve uma resposta de enorme desrespeito com as pessoas, porque, além de descumprirem o prazo combinado com o Concidade para dar essas devolutivas, essas respostas para as pessoas que estavam interessadas e participaram e fizeram pergunta, eles responderam muito mal, com uma qualidade muito baixa. E até hoje, como o Furtado já falou, a gente não tem justificativa técnica, política ou econômica para essa macrozona. Acho que é isso por enquanto. Obrigado, Marcelo. Carmen? Eu sou Carmen Souza, da comunidade Menino Chorão. Eu quero fazer uma pergunta. Esse plano diretor, será que comunidade vai ser incluído? Porque nós somos esquecidos de tudo, né? As loucas lá, ninguém quer saber das loucas, a não ser o Pedro, né? Aí todo mundo dispensa nós, ninguém quer que a gente tenha direito a nada. Nós temos vários problemas na nossa região. Nós não temos asfalto, não temos água normal, as caixinhas nossas ainda somos relógio comunitário com muita luta, né? Temos um problema seríssimo na Rua 9 e na Rua 3, que sai um bueiro da Estradinha Velha de Indaiatuba, que joga uma água na porta dos moradores da Rua 3. E aí a prefeitura vai lá, arruma,
e na primeira chuva que dá, leva tudo embora de novo. Então, a prefeitura gasta muito dinheiro ali, a gente sabe. Ali é gasto de dinheiro. É o que nós não entende nada, somos todos analfabetos, mas é o que a gente entende. Que se fizesse preparassem aquela rua, fizesse asfalto, entubasse aquela água, a prefeitura não ia mais gastar com máquina, entulho para aterrar, resolveria o problema. A gente estamos lá há 7 anos e é sempre isso. Isso a gente fica mandando ofício. Além de mandar ofício, fica todos os moradores enchendo o saco. Aí a gente vê as máquinas lá na outra rua, enche o saco dos caras e vamos lá, e nós perturba. A gente só falta trazer a máquina na marra para eles arrumar. A rua 9 foi arrumada segunda-feira, segunda-feira, foi arrumada segunda-feira passada, né? E hoje ela já está lá de novo, porque choveu, arrebentou toda a rua 9, que o buraco está mais alto, ficou mais fundo que isso aqui, lá na rua 9. Isso é um desperdício. É um desperdício. Se eles fizessem um trabalho bem feito, porque se esse negócio do plano diretor serve de alguma coisa, tem que ver as ruas, pavimentar as ruas da região do Campo Belo, que não é só a nossa rua, é várias ruas têm esse mesmo problema. Isso eu estou falando só daquela área, ali do Jardim Colúmbia, que é Rua 1, Rua 3, Rua 9, Rua 11, Rua 10, essas ruas todas têm esses problemas, mas tem várias ruas que não dá nem para contar, que se eu for contar, eu vou passar a tarde todinha contando os problemas que tem na rua. Aí vem aquela água de enxurrada. Quando chove, as casas, as últimas casas da 3, elas enchem d'água, elas ficam, a última vez, deu 1,70 m de água. A gente teve que tirar os moradores, e se a gente vai na prefeitura, reclama, não tem jeito. Será que esse plano diretor tem como fazer algo por a comunidade? Porque só arrumando as ruas já é alguma coisa, nós não estamos pedindo muito. Pelo menos para que o povo não fique vítima de enxurrada todo o tempo, porque eu era vítima de enchente lá no Ceará, eu achei que aqui não tinha enchente. Mas aqui, para o povo que não sabe, lá no Jardim Colúmbia, né, que é a parte que faz parte ainda do Menino Chorão, a Rua 3, toda vida que chove muito, tem enchente. As últimas casas da Rua 3, chegando na Santos Dumont, elas todas enchem d'água. Um dia a Mariana Conte estava lá, tinha acabado de chover, ela chegou lá e viu a água nas casas ainda. Ela baixa rápido, mas não deixa de ser um enchente. O povo perde geladeira, perde tudo, que toda vida que chove, que tem chuva grande, além de ser um transtorno, é um desperdício e um prejuízo para os moradores. Os moradores têm prejuízo. E também um transtorno, né? Tipo uma tortura psicológica. Eles vivem naquilo ali, ninguém ajuda, ninguém faz nada, ninguém enxerga isso, ninguém quer saber. Porque as ruas do Campo Belo todas não têm asfalto. Porque lá em Brasília, Campo Belo é todo asfaltado. Não sei se vocês sabem, mas eu vi lá, que eu estive lá há pouco tempo. Eu vi lá, o Campo Belo é todo asfaltado. Cadê o dinheiro? Aonde que o Campo Belo foi asfaltado, que não tem rua, não tem asfalto no Campo Belo. Campo Belo inteiro, em algumas ruazinhas que é asfaltado. O Marisa também teve esse problema, mas agora já asfaltaram, né? Agora é o Campo Belo. O Campo Belo lá em Brasília tem asfalto, ele está belíssimo, lá está lindo. A rodovia Miguel Melhado, ela é maravilhosa lá em Brasília. Aqui, na realidade, não é nada disso. Então, a gente fala não só por mim, que eu não sofro esse transtorno, onde eu moro não tem enchente, mas eu sei o que é ser vítima de enchente, que eu fui vítima 3 vezes de enchente. É um transtorno para as mulheres, né, que têm filhos, a maioria não tem marido, tem muitos filhos, e tinha que esse projeto aí tinha que beneficiar pelo menos as ruas, né? Ajeitar as ruas, pavimentar as ruas do Campo Belo, porque, nossa, lá é uma situação de calamidade. Lá é muito sério o problema. A carência é muito grande de alguém ver a situação daquele povo. Se vocês fizeram uma visita um dia depois da chuva, ou se alguém fosse lá mesmo na chuva, vocês iam ver a enxurrada, o tanto de casa que enche d'água na Rua 3 e Rua 9. Obrigado. Muito obrigado, dona Carmen. Acho que é fundamental falar um pouquinho daquela realidade ali, que é das situações mais delicadas de Campinas.
né? E felizmente hoje a gente tem as ocupações aqui da cidade se organizando e se mobilizando, construindo um corpo unido aí de gente disposta a lutar, né? Nós temos aqui também moradores mais moradores do Itaiú, né? Da Associação de Moradores do Itaiú. É muito bom que vocês estejam aqui hoje para a gente poder ouvir um pouquinho. Quem quiser falar, sinta-se convidado e convocado a falar um pouquinho também. E quero agradecer o Pedro Rocha Lemos, que é diretor da Jaguatibaia, que é a Associação de Proteção Ambiental. Né? O microfone está aberto, nós estamos já na fase em que as pessoas estão se colocando. Se quiser colocar suas considerações sobre o plano diretor, o senhor está convidado. Tá bom? Todo mundo aqui. Mais alguém? Dos que estão aqui. O Furtado tinha algumas considerações para fazer, né, Furtado? Passar para ele. Sim, eu tenho alguns comentários, mas, por favor, né? A bola está mais com vocês do que com a mesa. A questão, eu vou citar rapidamente, né, a questão da participação, né, a Cláudia e o Marcelo levantaram. Eu acho que assim a gente espernear aqui agora, né, porque a coisa passou e infelizmente está aí como ficou, né, mas foi realmente um trator, né, que a prefeitura montou esse ano para fazer essa elaboração do plano. Ignorou um projeto de lei que as próprias técnicas da Secretaria de Planejamento protocolaram na prefeitura no início do ano, que elas já vinham preparando nesses 2 anos anteriores, né, na gestão do PUPO, e que usava, né, o caderno de subsídios, que foi citado aqui também, e que tinha algum sentido, porque vinha sendo discutido de alguma maneira já há mais tempo, né? Estava um pouco mais amadurecido. Não estou dizendo que era uma maravilha, não. Até porque foram poucas as reuniões também, embora foram 2 anos, né? Foram pouquíssimas as reuniões de trabalho e, enfim. Eu vou voltar num outro ponto, mas deixa eu terminar aqui esse raciocínio, que é a questão de como o trator foi passando, né? Ignorou-se, então, todo esse trabalho anterior. Como o Marcelo lembrou, só em abril, né, vésperas de uma reunião no dia 5 de maio, no começo de maio, que apareceu essa primeira citação do plano da macrozona de desenvolvimento ordenado como uma forma de burlar, né, a questão do aumento do perímetro. Na sua fala eu me lembrei também da fala do prefeito Jonas na Rádio Bandeirantes, né, que nós temos a gravação, e que ele se diz contra o aumento do perímetro urbano, né, e que não tem nada disso, que tem que preservar a zona rural, políticas públicas para a zona rural. O discurso era tudo o que a gente queria em abril de 2017. Depois a coisa mudou. E nessa mudança ficou muito explícita a falta de transparência nesse processo todo. Essa questão, um exemplo claro, essa questão do aumento do perímetro urbano, que ainda numas audiências em novembro de 2016, ainda com o secretário Pupo, foi citado numa das audiências, ou em várias delas, que havia 105 pedidos de aumento de perímetro urbano protocolados na prefeitura. Inclusive, foi até citado que a somatória das áreas que estavam sendo solicitadas ao aumento de perímetro urbano era toda a zona rural do município. Ou seja, havia 105 pedidos de aumento de perímetro urbano que totalizava toda a área rural, talvez com exceção da APA, né, que não teria o menor sentido, já que ela é definida por lei, etc. Mas, enfim, a falta de transparência, nesse caso, ficou explícita quando nós solicitamos, ainda em dezembro de 2016, os
pedidos, os protocolos, cópia dos protocolos, dos 105 protocolos de pedido de aumento de perímetro urbano. Esse documento, ele só foi publicado, só veio à tona, ao conhecimento público, em março. Eu fiz o pedido, eu pessoalmente fiz o pedido via Lei de Acesso à Informação em dezembro, me foi negado o pedido, eu recorri, foi negado, tem 3 instâncias na prefeitura, né, o protocolo lá, como funciona, e acabou caindo numa comissão interna da prefeitura que discute esses casos, né, de coisas que vieram sendo negadas e a pessoa continua insistindo. E essa comissão fez uma ata em fevereiro, que é uma coisa assim impressionante, devia estar num quadro, né? Essa ata de funcionar, a comissão é composta por funcionários de carreira de diversas secretarias. E a ata da comissão ordena a prefeitura, quase que ordena, né? Fala, olha, vocês têm que entregar esse documento, já que ele é um documento público, não é secreto, não tem nada que restrinja sua publicação. E ainda assim, isso foi em fevereiro, ainda assim esses documentos só vieram a público em março, né? E, novamente, se repetiu isso, além de outros exemplos de transparência, né? Um outro exemplo de acesso via LAI foi o pedido desse projeto de lei que as funcionárias, né, as técnicas da Secretaria de Planejamento tinham desenvolvido e protocolaram na prefeitura, e, portanto, era público. Esse documento foi pedido acesso a ele em final de maio e foi dado, finalmente, depois de passar por todas as instâncias de negativas e de nova ata de reunião dessa mesma comissão, em agosto. Então, passaram-se 70 dias para a prefeitura liberar esse documento, sendo que, em agosto, o plano diretor já estava praticamente concluído, né? Porque ele deveria, segundo o acordo do Jonas com o Ministério Público, deveria ter sido encaminhado em julho, né? Houve postergações, mas, enfim, em agosto, quando foi dado acesso àquele documento, já não fazia o menor sentido. Então, isso foi assim, recorrente durante todo o processo, a dificuldade de ter acesso à informação para poder opinar, né, para poder participar, foi muito claro, muito explícito. A questão... Por favor. Só quero aqui, primeiro, agradecer a presença do senhor Gilberto Prado. Quem que é o senhor Gilberto Prado? Gilberto Prado, presidente do PMN, né? Está presente. E do Isaac Monego, é isso? Monego, da Prefeitura de Campinas. Qual que é a secretaria do senhor? Secretaria de Assistência. Tá bom, muito obrigado. Fiquem à vontade para usar o microfone aqui, tá? Assim que os senhores assim que o furtado tiver acabado. Bem-vindo a todos, né? Bom, uma coisa importante, né? A questão do Concidade, né? Isso foi, assim, fundamental também como processo de como a prefeitura ignorou e fez, né, manejou o conselho para ignorar simplesmente qualquer possibilidade de participação, né? Inclusive, há um questionamento a respeito do vice-presidente do Concidade no Ministério Público, né? Se ele deveria estar na vice-presidência ou não, uma vez que ele está no Concidade, indicado pelo Condema, por ser vice-presidente do Condema, na época. Ele não é mais vice-presidente do Condema há mais de um ano, né? Então, isso está sendo questionado no Ministério Público, ainda não temos uma posição. Bom, a respeito, então, da participação, eu acho que a gente
não precisa mais aprofundar isso, né? Vamos para frente com propostas. A questão da Coab, CMDU, e a questão que a Carmen, de alguma maneira, levantou, a questão fundiária na cidade, né? É crítica, né? A questão da habitação, a questão fundiária, e nós temos o plano de habitação que foi ignorado na Constituição, aí, na elaboração do plano diretor. O plano de habitação, houve algumas instâncias ou algumas reuniões em que nós colocamos que o plano de habitação deveria ser incluído, né? Propusemos, né? Que o plano de habitação deveria ser incluído, algumas partes dele, no plano diretor, e, no entanto, ele foi simplesmente ignorado. Isso é uma das questões. E outra, uma questão crítica, né? Um artigo, que eu não me recordo o número dele no plano diretor, se não me engano é 42, alguma coisa assim, onde está escrito que o perímetro das macrozonas, mas eu acho que ali está dentro do capítulo da macrozona de desenvolvimento ordenado. Diz que o perímetro da macrozona vai ser definido por decreto. Advogados consultados por nós disseram que isso é absolutamente ilegal, né? Não apenas, eu acho que a Constituição, mas o Estatuto da Cidade, enfim, toda a legislação que define a questão municipal, né, do ordenamento municipal, joga essas definições não apenas para o Executivo, mas também para o Legislativo. Então, não há como aceitar que o perímetro de uma macrozona seja definido por decreto, né? Então, o plano diretor vai ser definido, vai estar escrito e desenhado com poucas indicações geográficas do perímetro desses desenhos, e eles serão posteriormente definidos por decreto. Decreto é uma coisa que o prefeito senta um belo dia, escreve, e a qualquer outro dia ele pode alterar, simplesmente mudar ao seu bel prazer, não apenas esse prefeito, mas qualquer outro, nos próximos 10 anos, 20, 30, 50 anos. Então é inaceitável que esse artigo prossiga nesse plano diretor. Assim como outros, né? Mas esse daí é gritante a sua ilegalidade. A questão de água e esgoto, né? A Sanasa vive dizendo, né, que tem 300%, quer dizer, que tem um plano para fazer os 300%, 100% de tratamento, 100% de esgotamento, 100% do serviço de água, de água potável, mas está difícil chegar lá e sempre sendo adiado. Não há nada no plano diretor a respeito de metas, né? Isso também é outra insistência nossa em várias audiências, de que houvessem não metas, macrometas, né? Não estávamos falando em ter números específicos, mas dizendo, por exemplo, queremos que a cidade tenha, digamos, um exemplo, né? Serviço de água e esgoto 100% em X anos, em 10 anos, 20 anos, 50 anos. Né? Não existe nada nesse plano diretor a respeito de metas desse porte. Então fica tudo muito em aberto e a cidade fica sem um planejamento, que, aliás, por falar nisso, é o que vai acontecer com essa macrozona de desenvolvimento ordenado. A prefeitura está abrindo mão do planejamento da cidade ao definir que o proprietário da área rural pode encaminhar um projeto de ocupação da sua área, né, e solicitar a mudança de rural para urbano, né? Quer dizer, a mudança do perímetro se daria dessa forma, nessa macrozona de ordenamento, desenvolvimento ordenado. Só que
a prefeitura, dessa maneira, perde completamente o poder de planejar, o direito de planejar, né? E deixa para o proprietário que ele escolha se a sua área vai ter uso rural ou urbano. Então, basicamente é isso. Só um ponto a mais, desculpe. A questão das devolutivas, né? Isso foi assim um problema sério que aconteceu, que nós fizemos ainda em 2016 diversas proposições, tanto nas audiências quanto, como o Luca colocou, né, durante as audiências foram colocadas diversas propostas, e as devolutivas, quer dizer, os comentários pós-propostas eram sempre ou ignorando o que tinha sido falado, ou até fazendo comentários de cunho pessoal a quem tinha feito a proposta. E dessa maneira, e desqualificando, muitas vezes, tentando desqualificar a proposta, dizendo que era política. Ora, todos somos políticos, seres humanos políticos, estamos todos fazendo política. Inclusive o prefeito, né? Inclusive, partidário, filiado a um partido, pensa no absurdo. É um absurdo isso. É um absurdo, né? Que para se eleger tem que... Nossa Senhora, que absurdo. É partido. Então, desqualificar uma colocação feita por um cidadão, como se ele estivesse fazendo né, aquela colocação por político. Politicagem, por né? Politicagem, né? Mas não era nem politicagem, nem partidarismo, porque era política, o termo que eles usavam, né? Mas, enfim, esse foi um processo muito doloroso até, né? Porque foi há alguns anos, e esse ano em particular foi muito desgastante a relação da sociedade com a prefeitura. É isso. Obrigado. Furtado, muito obrigado. A gente já vai caminhando então aqui para meio que encerrar. Isso que eu ia falar, as últimas contribuições que quiserem ser dadas, a hora é agora, certo? O pessoal que chegou depois... A APA precisa se manifestar. O pessoal que chegou depois, quem for se manifestar vai ali com o microfone, se coloca e explica, se apresenta, diz de onde vem e tudo mais, para que a gente possa, porque isso vai ficar tudo registrado, tá bom? Oi. Tá ligado? Salete, Movimento Sonha Barão, e também sou da Iniciativa das Religiões Unidas. Eu estive ausente nos últimos meses da participação mais ativa no plano diretor, e por questões de viagem, eu queria saber se houve algum avanço na questão do parque de Barão Geraldo, que há uma luta antiga para transformar uma fazenda num parque público. Houve algum avanço? Não. Efetivamente não houve nenhum avanço, Salete. Essa discussão do parque, ela está um pouco, eu diria assim, está fora do horizonte de curto prazo ali da prefeitura. O foco realmente foi outro, foi de expansão em área verde ali, de crescimento de mancha urbana, de mudança na luz, né, que foi discutida concomitantemente em um certo momento a questão da verticalização. Então, o parque não está nos planos do Jonas, não. Tá, boa tarde, meu nome é Pedro. Eu moro na região da APA, que é da Área de Proteção Ambiental de Campinas, que é Sousas, Joaquim Egídio. A APA engloba também aquela região de Carlos Gomes. Ali tem um conselho gestor da APA, né? E não estou falando aqui em nome do conselho gestor, porque eu também estive meio que ausente da cidade aqui, morando aqui, mas profissionalmente trabalhando em outro lugar. Agora eu estou retomando as minhas atividades aqui, né? E acompanho toda a discussão do plano diretor via pessoal a minha Campinas, né? Tenho acompanhado muito, não participei muito lá ainda, mas agora eu estou querendo me envolver mais. Não falo em nome do conselho gestor, porque agora que eu estou assumindo pela ONG que eu participo, que é a Jaguatibaia Associação de Proteção Ambiental, que teve uma participação mais ativa política lá atrás, dos anos
90, e depois ela ficou meio que um pouco consultoria, né, que eu estou questionando um pouco isso lá para ela estar mais engajada politicamente também. Então, vou representar minha ONG no COGEAPA, né, e lá, mas pelo que eu acompanho do COGEAPA e algumas reuniões que eu participei, o COGEAPA é radicalmente contra esse plano diretor da forma como ele está sendo gerido aí, né? Então, acho que, mesmo não sendo um representante do COGEAPA aqui, mas pelo que acompanho, que existe também um grupo, chama Amigos da APA, e lá tem manifestações assim bem contundentes contra a forma de como esse plano diretor está sendo assim organizado e trabalhado junto à população, ou seja, o processo participativo é zero, né? Quer dizer, pelo que eu acompanho também, como você, eu não pude participar muito aqui nas audiências públicas, mas a gente acompanha e sabe que realmente as coisas não andam no sentido de acatar todo um processo participativo, né? Isso já é histórico em Campinas, até para registrar um pouco essa questão da participação. Eu fui vice-presidente do CONDEMA nos anos 2000, 2002, mas antes eu já participava do CONDEMA na gestão do Chico Amaral, né? Quando foi construído o shopping Dom Pedro, né? Ninguém sabia o que era aterro enorme que tinha lá, e para a gente saber o que ia ser aquilo foi uma coisa maluca, assim, para ter alguma informação de que ali seria construído um shopping, né? Sem consulta nenhuma à cidade, aos seus cidadãos. E depois, no processo de construção, ocorreram muitos problemas também, né? Quer dizer, foi construída uma estação de tratamento de esgoto lá, por pressão do CONDEMA, né, na época, e da Sanasa. Tá? Senão todo o esgoto ia lá para Barão Geraldo. Né? Não sei se vocês lembram disso. Né? E, na época do Dr. Hélio, o plano diretor participativo. Né? Aí eu fui numa audiência em Sousas, aí você chega como representante da região, então tiram fotos, mas só o secretário ficou falando sem abrir a palavra para ninguém. Aí sai o jornal da prefeitura, plano diretor participativo. Né? Então, essa é a história. Né? Então, eu acho assim, que nós estamos vivendo um momento no Brasil onde a sociedade está muito agoniada, ausente, né? E se não tiver uma mobilização mais ampla da sociedade, e do jeito que a nossa Câmara está representada hoje, a gente vai ter muito problema, né, em receber algo que venha para a cidade que realmente tenha uma identidade com a sua população, com os seus cidadãos. Né? Então, isso que me preocupa mais. Então, eu acho assim, que nós estamos aí para somar, e a associação que eu represento também tem uma discussão contra a forma de como esse plano diretor está sendo apresentado, a questão do perímetro, né, rural, que tende a se tornar uma parte desse perímetro rural em área urbana, que é gravíssimo. O plano também de manejo, que tem toda uma discussão da prefeitura, com oficinas. Eu participei de uma oficina, deixei lá meu e-mail, deixei todos os meus contatos, aí teve uma segunda oficina que as pessoas nem foram contatadas para participar dessa oficina. Essas oficinas são levadas para frente, as decisões são tomadas e os cidadãos ficam ausentes. Né? Então, isso me preocupa muito. A região da APA também pode ser alterada. Né? A APA foi uma conquista da sociedade organizada em movimentos que foram feitos na época. Tem um plano de gestão da APA, né? E, enfim, pelo que eu acompanho, o COGEAPA, que é o Conselho Gestor da APA, também está sendo ameaçado de uma outra institucionalidade que eles estão querendo criar para os conselhos. Então, tem uma série de situações aí que nós estamos vivendo que
O que preocupa é aquilo que foi conquistado pode ser tirado da sociedade, né? Então, essa é uma preocupação muito grande. Em relação à APA também, há um interesse de construir uma represa para resolver o problema hídrico de Campinas. 2 represas, uma em Pedreira, uma nas 3 pontes aqui. A Jaguatibá, a Unicamp e a Embrapa estão fazendo um estudo para mostrar que não há necessidade dessa represa, tem outros estudos, né? Junto com a Unicamp, né, nós vamos iniciar um estudo aí de 2 anos, porque se você recuperar as nascentes e as águas que são roubadas pelas fazendas irregularmente, e fazer que o curso dos riozinhos voltem para o rio, você não necessita de uma represa, né? Existem estudos comprovando isso. Tá? Agora é que tem que ter projeto para isso, né? Como o senhor disse, a Sanasa não tem um projeto, tem propaganda no rádio. E tem empresas que estão trabalhando para a Sanasa que estão escravizando pessoas. Empresas terceirizadas que estão trabalhando com a Sanasa, podem verificar, podem estudar isso, que estão escravizando pessoas. Requisitam pessoas do Nordeste para trabalhar aqui, não pagam salário, né? E as pessoas não têm nem como voltar. Tá? Então, isso eu acho que é bom ser investigado também. Tá? Então, é uma situação muito grave que nós estamos vivendo e tudo aquilo que foi conquistado a gente pode jogar fora, né? Então, eu acho que é o momento realmente da sociedade estar aí bem atenta. Tá? Então, acho que é por aí mais ou menos. Bem, muito obrigado, Pedro. Acho que essa denúncia que o senhor faz, viu, Pedro, é uma denúncia importante. Eu vou precisar conversar com o senhor depois para que a gente possa averiguar o que está acontecendo, tá bom? Pessoal, mais alguém quer se colocar? Tá bom? Então, depois da Tereza, Marcelo. E aí a gente fecha na fala com o Marcelo, a gente encerra as falas, ok? Curtinho. Você? Tá bom, então. Essa fala do negócio da Sanasa é muito séria. Eu acho que aquele senhor que é da assistência da prefeitura deveria levar esse assunto para lá, para ver direito isso, né? Essa semana, ontem, teve uma audiência aqui sobre a mudança da lei da APA, que a belezinha do Jonas quer fazer, né? Artigo 18. Segunda-feira agora, né? Foi ontem. Ontem. E nós temos toda a documentação. A desculpa do Jonas para a Câmara é a barragem de Pedreira. Só que nós pedimos o documento original. Isso está tudo no Resgate Cambuí, lá no Facebook. Está tudo em www. O que causou isso foi um pedido do DAE, do seu Ricardo Borsatti, para a prefeitura, está lá o documento inteiro, alegando que precisa tirar um pedaço de mata para construir a barragem de Pedreira, que é uma coisa muito duvidosa, inclusive eu vou falar um pouquinho sobre ela. E aí ele pede para ter essa mudança, que para o Congeapa é completamente ilegal, porque a Campinas pode ser a lei daqui pode ser mais restritiva. Inclusive, ontem eu li aqui uma moção do Congeapa, que também está lá no nosso Facebook, está toda a documentação lá e no blog, no Individuação, para quem quiser ver. Vale a pena ver para ver o tamanho do absurdo, que o artigo 17 são várias matas, 20 ou sei lá quantas, que vão poder ser mexidas por um motivo qualquer, né? Então, é muito absurdo e saiu uma discussão boa ontem aí. Até a Mariana Conte também estava bem por dentro do assunto, trouxe uma moça lá de São Paulo, que expôs de uma maneira muito clara o contra isso, né? Então, está interessante a gravação, a discussão. Essa barragem de Pedreira... então, o mesmo Ricardo Borsatti que pede para a eliminação das matas e a mudança da lei por conta da barragem, ele fala que vai resolver o problema de 2.500 pessoas até 2035 de Campinas e região. O que é um absurdo, porque essas barragens não têm adutoras, nem estudo, nem nada pronto de adutora. E o mesmo Ricardo Borsatti tem um documento, que também está no meio desse nosso, que as adutoras são para 2045. Então, é uma coisa muito sem noção e um horror. Quem quiser está lá para acompanhar. Nós estamos na APA também, lá no Congeapa, nós somos conselheiros lá.
E a barragem da Sanasa passou por lá, nós filmamos, está no YouTube. É super absurdo. A Sanasa foi lá apresentar. O dono da fazenda que pretendem inundar, eu não falo que vai inundar, porque eu acho que não vai sair isso, ele estava lá e ele mostrou o que é a fazenda. E, segundo todo mundo, é a única fazenda exemplar da APA, aonde tem matas, animais, a parte social são os mesmos funcionários desde que o avô comprou a fazenda, há 70 anos atrás. Ou seja, ela é produtiva, ela tem tudo que precisa ter, uma casa maravilhosa, bem cuidada. Como assim? E vai inundar? Não, não é assim. Então, está tudo lá no vídeo. Para quem quiser ver, vale a pena também. E tem mais uma coisa seríssima dessa barragem. A única firma que se apresentou para... Eu não sei se foi licitação, como é que foi o nome da concorrência lá. A única que se apresentou, que também está nessa discussão do COGEAPA, foi uma tal de AEGA, que, inclusive, pode responder pelo prefeito. Também está o documento lá que saiu no Diário Oficial. Quem é a AEGA? Pesquisem, mas eu vou dar algumas dicas. Aquela confusão que teve em Ribeirão Preto com a prefeita, ela está envolvida nas licitações. O GAECO, ou alguma coisa assim, já brecou 18 milhões dessa firma. E tem mais um monte de rolo. Põe lá, a EGA, no Facebook, no Google, que vocês vão ver quem é a firma. Um problema muito grande são os conselhos que estão esvaziados, totalmente. Como a Cláudia falou, com a cidade está jogado de escanteio. O CONDEMA, esse ano, não se reuniu na comissão para fazer os pareceres dos licenciamentos, apesar da nossa insistência, e nós vamos questionar isso na Justiça, porque o licenciamento em Campinas só pode ser feito se tiver um CONDEMA participativo e operante, e não sei mais o quê. E não está tendo. A comissão é 90% pessoas ou de prefeitura ou de órgãos públicos, então as reuniões não saem, os pareceres não são analisados e não vão para o pleno. Então, vai ter que ser questionado. E uma ideia, assim que acabar esse negócio do plano diretor, é fazer esse fórum participativo cidadão e continuar com essas discussões. A gente tem espaço, aí eu acho que a gente pode levar meio ambiente, política, água, habitação, drenagem, saneamento, o que quiser. Eu acho que a gente tem que juntar pessoas para discutir, porque o caminho dos conselhos está furado também. Nós vamos ter que achar uma outra brecha, talvez seja um fórum continuando. Tá? Obrigada. Obrigado, Tereza. Então, as duas últimas falas, a Carol e o Marcelo, é isso? Carol? Não, você. Leonor. Carol, quem que é a Carol? Carol, ela? Ela é a Carol. Tá bom. Só complementando o Furtado, não sei se é isso que eu queria dizer. Aqui no artigo 5º, parágrafo 2º, ele fala: as áreas da macrozona previstas nesse artigo, constantes no anexo 1 deste plano diretor, são descritas em decreto. É isso, né? Artigo 5º, parágrafo 2º. Quer dizer, isso, eu nem tinha reparado isso, que bom que você falou. Mas quer dizer que os mapas são meramente ilustrativos, né? Porque se tem um mapa lá, mas ele vai ser descrito depois, o que vale a descrição, o mapa é o que o prefeito disser que ele é, né? E aí, só para falar um pouquinho mais da macrozona, não sou economista, o Luca me corrige se eu estiver falando alguma besteira, mas dizem que a gente está em crise. E eu não sei dizer se é isso ou não, mas o que eu sei dizer algumas coisas. Por exemplo, que a prefeitura está com dificuldade para pagar servidor público, que a prefeitura está com dificuldade de colocar mais médicos nos postos, de criar mais postos que precisam, de comprar medicamento, de pagar a empresa de segurança que cobre escola, que cobre postos. Só para ilustrar, está no Correio Popular, saiu agora. Atrasos dos pagamentos da prefeitura chegam a 6 meses dos fornecedores, tá? Pode continuar. O último número que eu sei é que faltam 8 mil vagas em creches em Campinas. A gente sabe, todo mundo sabe, que Campinas tem um ônibus de péssima qualidade e um dos mais caros do país. Acho que agora talvez seja o mais caro. Enfim.
Isso me diz, e o próprio prefeito repete, que a gente está em crise. Isso para uma cidade que tem uma das maiores áreas urbanas do Brasil. Se eu não me engano, no estudo da Embrapa, Campinas tem a 7ª maior área urbana do Brasil. Então, além disso, também tem uma enorme área, vazios urbanos dentro dessa área urbana. Ou seja, o que eu quero dizer com isso tudo? Como é que a gente quer aumentar o tamanho da cidade que a gente tem, que a gente já não consegue cuidar bem, com todos esses sintomas que estão acontecendo? A gente quer aumentar ela para ter mais trabalho ainda para cuidar, sendo que tem diversas maneiras de crescer para dentro, aproveitando a infraestrutura que a gente já tem, economizando dinheiro, economizando trabalho que a gente pode fazer para ajudar a população. E só para contar uma história, a gente foi, junto com o Luca do Fórum do Rural, visitar os bairros lá de Gargantilha e Carlos Gomes. Esses bairros são praticamente ilhas do perímetro urbano no extremo norte da cidade. E a gente chegou lá e conheceu a dona Nana, que falou que diversas vezes teve que pegar pessoas doentes para levar no hospital, às vezes até em outra cidade, porque é mais perto, porque a ambulância não chega ou porque os serviços não chegam, que o posto de saúde que tem lá não consegue fazer uma série de procedimentos porque a poeira invade o posto. A gente viu caminhão da Sanasa, caminhão-pipa indo e voltando, porque não tem saneamento. Então, essa proposta da prefeitura, com essa macrozona, permite que a gente repita esse modelo de cidade que está acontecendo nessa zona da cidade. E não é isso que a gente quer. Ainda mais com essa chamada crise que a gente consegue perceber, pelo menos nos serviços públicos da cidade. Então, enquanto Minha Campinas, a gente está se mobilizando contra essa macrozona e queria convidar todo mundo que for ver esse vídeo e que está aqui para participar através do canal oficial da Câmara, que está aberto. Não sei o quanto isso foi divulgado, o quanto vocês sabem, mas ele está relativamente fácil lá no site da Câmara para a gente entrar, porque essa sugestão vai para a mesa de todos os vereadores para a gente pedir a retirada dessa macrozona do medo. Obrigado. Então, então, eu sou Eleonore Sex, eu sou da Unicamp. Na verdade, eu moro em Barão Geraldo e tenho participado, por assim dizer, mais como cidadã e moradora do bairro do que como representante de alguma coisa. Mas, por outro lado, eu participo do coletivo da Unicamp ligado a questões do plano diretor, e, em especial, por conta de uma travessia da Unicamp que o plano diretor estava propondo, né? Principalmente aquela continuação da avenida que vem do Dom Pedro para atravessar até o Synchrotron, né? E cortando a Unicamp, não só no que ela já tem, mas em especial em relação à sua relação com a Fazenda Argentina, né? Então, tinha todo um movimento para discutir que aquilo não é uma área pública, é uma área da universidade, que, na verdade, a universidade é que teria que decidir. Uma outra questão é que, na verdade, a circulação, para sair da Unicamp ou de Barão Geraldo, né, para vir para a cidade, nos horários de pico, a situação já é bastante complicada. Não só a saída oficial de Barão Geraldo, por assim dizer, né, que vem pela Zeferino Vaz, pelo Tapetão, como também pela estrada, essa avenida que vai para o shopping Dom Pedro, como também as saídas pela estrada de Mogi, né? E a ideia de ainda ter mais esses outros cortes não ajudaria eventualmente uma circulação, mas não resolveria o problema instalado
das saídas nos horários de pico, que aquilo fica um engarrafamento infernal. Então, isso era uma coisa. E, além disso, a questão de segurança, né, de trânsito dentro da universidade, né, com questão de pedestres e tal, e segurança no sentido dos roubos e coisa assim também. Isso é uma coisa. Uma outra coisa que eu queria comentar, que eu acho que ninguém falou aqui, mas que, obviamente, está na cabeça de todo mundo, é que existem uma direção para municípios sustentáveis. Municípios sustentáveis, no meu ponto de vista, seria que a gente deveria produzir e obter água suficiente para sustentar as pessoas que moram naquele município, mas certamente também a parte de alimentação, né? Então, sem um rural, a gente não vai, quer dizer, a gente vai delegar a outros municípios nos sustentarem. Eu acho isso bastante complicado, né? Que eu acho que a gente tem que pensar, né, como que a gente se sustenta. E eu também sempre lembro, na época que eu participei do CONDEMA, em que tinha um representante, acho que era do SEASA, que falava sobre a importância das nossas áreas de produção de frutas, não só para consumo do município, mas também exportação, em termos de dinheiro para o município, mas também o fato de que, como nós tínhamos produção de frutas, nós recebíamos uma grana do governo federal para ajudar com as merendas, né? E que era importante. Quer dizer, se a gente não tivesse essa produção de frutas, a gente não teria esse dinheiro. Tá? Então, eu acho que é por aí. Obrigada. Obrigado, Leonora. Então, agora eu passo a palavra para o Furtado e a gente caminha para o encerramento aqui. Obrigado, Pedro. Eu tenho mais alguns pontos que eu fui me recordando durante as falas, né? A questão da Unicamp e do CIATEC. Em várias oportunidades foi citado o CIATEC. O CIATEC tem um plano, né, que ninguém conhece. E ele passa por cima da Unicamp, tem prédios lá, né? Então é uma coisa que precisa ser estudada. Eu não sei se vai ser discutido durante a elaboração da lei de uso e ocupação, provavelmente, mas há planos para ampliação do CIATEC, e o próprio atual já invade a Argentina, a fazenda argentina. A questão da denominação geográfica, né, de todos os pontos, de todas as áreas citadas no plano diretor, as citações que o próprio Ministério Público já criticou, remanescente da fazenda X. O que é isso, né? Ninguém sabe, não está definido. Então, é uma lei que vai falar remanescente da fazenda, e daqui a pouco como que essas coisas vão ser discutidas e tratadas ao longo dos próximos anos, né? E nós precisamos da descrição geográfica de todos esses perímetros. Isso acho que é uma coisa importante para se discutir aqui na Câmara, né? A questão da produção da água, né, que é da APA, que é fundamental, né? E, inclusive, tem um caso no CMDU que um determinado conselheiro citou. Olha, existem estudos, né, fantásticos a respeito, né, da produção de água já ser suficiente para o próprio abastecimento de Campinas nos próximos todos os anos, porque a curva de crescimento populacional estimada para Campinas, ela já está praticamente declinando, né, se estabilizando, né? Então, a produção de água da APA já seria suficiente para garantir o abastecimento da cidade, para uma população em torno de 1 milhão e meio de habitantes. A questão da agricultura periurbana, né, que o Luca colocou, enfim, é parte dessas políticas públicas para ocupação da área rural, né? Foi citados também no CMDU
houve no CONDEMA também uma proposta de que a energia solar seja, dentro desse contexto de cidade sustentável, município sustentável, hajam políticas públicas de indução ao uso de energia solar. E outra coisa, dentro da questão da mobilidade, que é a caminhabilidade, né? A cidade está preparada para o pedestre e para o ciclista e para a mobilidade para os ônibus, né? Me faltou o termo, mas para transporte público de massa, né? Nessa ordem, pedestre, ciclista, transporte público de massa, transporte público de carro, táxi, Uber e, finalmente, o uso de carro, né? Esse discurso, o secretário Barreiro, ele tem, só que ele não pensa assim. Ele fala assim, mas a cabeça dele joga de outra maneira, a INDEC não está trabalhando nessa linha. Então é isso, nós temos muitos desafios pela frente. Eu acho que aqui na Câmara, se houver espaço para discutir essas coisas, espero que haja, esperamos todos, né? Tem muito a ser discutido. E, mais uma vez, Pedro, agradecer esse espaço. E a gente não pode deixar de lado, assim, baixar a guarda nesse momento, porque é o fim desse processo, né? Esse processo está perto de uma conclusão. E nós precisamos estar participando aqui. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Bem, quero agradecer também ao Furtado e a todos os que participam do Fórum pelo Plano Diretor Participativo de Campinas, que é uma iniciativa, na minha opinião, muito pertinente, muito importante. Feito eu falei no começo aqui, ela tem sido o lugar de onde emana coletivamente, aí, né, a partir das várias entidades, as principais contribuições e, na verdade, as tentativas de melhorar um pouco o plano, né, que a gente sabe que, feito foi dito aqui, foi construído de uma forma extremamente atabalhoada, com uma série de atravessamentos. A gente até teve aqui na Câmara uma reunião com o secretário para ele apresentar para nós um pouco do esboço do que era a proposta do plano diretor. A gente achou meio estranho que era uma reunião que era só para vereadores, não podia vir assessor, não podia vir nada, e foi um momento que, na verdade, depois nós entendemos que é porque o Ministério Público estava determinando que a Câmara deveria participar mais da construção do processo. A gente falou, então está explicado, né? Isso vai legitimar essa proposta que a Prefeitura vai mandar, né? E, no fim das contas, é isso. A proposta especialmente a questão da macrozona do medo, né? É uma perspectiva extremamente atrasada, e a gente entende que, se isso for aprovado, o horizonte para Campinas é que, na verdade, esse plano diretor sirva como um instrumento de desplanejamento para a cidade. Ele é o oposto do que você entende de um plano. Ele deixa discricionário na mão do prefeito, ou de qualquer prefeito de plantão, porque esse plano é para 10 anos e vai ter vários prefeitos nesse meio desses 10 anos. O Jonas só por mais 3. Né? Depois vai ter outro, e talvez daqui ainda dentro da vigência desse plano, outro. Então, o prefeito de plantão vai ter o poder discricionário de, basicamente, redesenhar algumas questões muito estratégicas da cidade, o que é justamente o oposto do que se entende e se deseja quando se fala de plano diretor. Eu acho que essa proposta vai ter alguns problemas na justiça mesmo, se ela for aprovada assim, né? Mas, enfim, acho que tem alguns apontamentos aqui para o rumo das nossas emendas, né? A gente vai tentar sistematizar isso aqui depois, apresentar para o plano, para o fórum, né? E até que comece a votar, a gente já tem isso articulado com outros vereadores para que eles possam ser coautores conosco, certo? Muito obrigado aí pela participação, e a Câmara vai estar sempre aberta aí, se depender da gente. Muito obrigado. TV Câmara Campinas.